Queria agradecer o convite, né, para ministrar esse curso, né, a parte de dermatologia, do meu curso de antibiótico terapia aplicada à clínica. Para quem não me conhece, sou professor da FIP, da Unifip, na disciplina de dermatologia, tanto na graduação como no internato também, tá? E vamos iniciar agora a parte de dermatologia. Eu fiquei com o tema infecções complicadas da pele e tecidos moles. Então vamos iniciar a aula com uma pergunta relativamente básica, né? Uma pergunta que é recente, caiu na prova do título de especialista de dermatologia, agora nesse ano, 2021, né? Mas é uma questão que poderia muito bem cair em qualquer prova de residência ou até provas de concursos médicos, né? Não é uma questão com grau de dificuldade alto, mas que muitas pessoas se confundem, tá? Então, vamos iniciar a aula com essa questão, e depois eu vou explicar porque eu comecei a aula com essa questão. Então, é uma questão do TED de 2021, paciente de 55 anos, apresenta lesão no dorso, região escapular, com poucos dias de evolução, caracterizada por múltiplos furúnculos coalescentes, com múltiplos orifícios de drenagem e linfadenopatia regional. Um enunciado simples. No enunciado, não tem o que pensar, ele já dá o diagnóstico para a gente, fala que o paciente está com múltiplos furúnculos, que a gente chama de carbúnculo, né? Quando aparecem vários furúnculos coalescentes, um em cima do outro, tá? Dá esse diagnóstico para a gente, ele quer saber qual o tratamento empírico, sem eu saber qual bactéria está envolvida, qual o tratamento que eu deveria fazer no início, tá? Então, opções básicas: letra A, cefalexina; letra B, cefaclor; C, amoxicilina; e letra D, sulfamethoxazol, trimetopina. Se tiver algum chat aí, que eu não tô tendo acesso aqui, que eu não estou vendo, vocês puderem indicar a resposta certa que vocês acham, e mais ou menos no final da aula, eu vou mostrar para vocês qual é a resposta certa. Tem algum chat que vocês têm acesso aí? Tem, professor. Pessoal, pode responder no chat aqui do YouTube, que eu vou falando para o doutor Lívio, certo? Sem compromisso, mas não precisa responder agora, não. Botem o que vocês acharem e no final a gente vai discutir essa questão, tá bom? Então, é uma questão simples, viu? Uma infecção básica da pele, que vocês vão atender frequentemente até em postos de saúde, nada de outro mundo. Mas vamos ver se vocês vão acertar ou não. Tá? Depois eu explico porque eu comecei com essa questão. Então, falando um pouquinho do tema, me passaram o tema infecções complicadas da pele e tecidos moles. Eu fiquei assim esses dias fazendo essa aula, terminei essa aula de fazer essa aula hoje. Fiquei pensando nesse tema, o que seria uma infecção complicada da pele e tecidos moles. Muitas vezes as coisas são simples e a gente é que complica. Então, se a gente sabe o assunto, sabe, domina aquela patologia, domina o tratamento, não é complicado, tá? Então, a palavra complicada é relativa. Pode ser complicada para mim e pode ser simples para vocês. Então, fiquei pensando, o que é que eu vou abordar numa aula para acadêmicos, pessoal que me passaram a partir do 5º período. Não adianta eu aqui chegar e falar só de exceção, só infecções raras, infecções que vocês não vão ver no dia a dia. Porque, assim, no que eu vejo no ambulatório com vocês, tanto no internato como na graduação, e também vocês que me acompanham no Frei Damião, sabem que todos os pacientes que eu recebo do Frei Damião vêm encaminhado de médicos do sistema de saúde aqui do Sertão. Então, são médicos do PSF que encaminham pacientes para mim quando eles não conseguem resolver. E eu vejo que eu recebo pacientes desses médicos com infecções bacterianas da pele, com tratamento muito errado, muito errôneo. Não, às vezes, por culpa deles. Às vezes não teve o treinamento e
o ensinamento correto, para tratar aquilo da forma correta, ou por estar desatualizado. E isso começa a disseminar algumas teorias para vocês que acompanham muito PSF, e acaba esses erros se repetindo, certo? E o paciente chega para mim com as infecções que para mim é simples, mas que não estão sendo tratadas da forma correta. Mas por que acontece isso? É isso que eu vou tentar passar para vocês nessa aula, tá? Então, assim, por isso que eu fiquei pensando, como é que eu vou abordar isso para vocês? É complicado? Eu acho que não é. É só a gente saber como abordar, tá? Então, um tema mais correto para essa aula seria como identificar e tratar corretamente essas IPPN. São infecções da pele e de partes moles, tá? Então, seria mais ou menos o que eu vou abordar com vocês hoje. Identificar a doença. Quando você identifica a doença, você já sabe qual é o agente etiológico que está causando ela, porque na maioria das vezes é o mesmo agente etiológico, e fica mais fácil esse tratamento, tá? Aí você fala, doutor, mas isso é muito simples, a gente vê isso nas aulas. Então, porque se é tão simples, eu recebo vários pacientes que são tratados erroneamente. Isso é o ponto que eu quero chegar. Desmistificar esse tratamento e abordar a maneira correta de tratar esses pacientes com patologias relativamente simples, que são infecções cutâneas da pele. Tá? Então, eu vou passar algumas doenças, as mais comuns, tá? E vamos debater como é que a gente vai tratar essas doenças, tá? Vou iniciar com esse artigo aqui de 2012, que é um artigo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que está nos Anais Brasileiros de Dermatologia, onde esses autores fizeram uma revisão sistemática sobre as doenças, infecções da pele, tá? Então, tem mais ou menos 8 anos esse artigo, mas está bem atualizado, não mudou muita coisa, tá? Então, introduzindo as infecções bacterianas da pele, também chamada de piodermites, tá? São infecções cutâneas primárias, ou seja, iniciou com a infecção, não é nenhuma outra doença que evoluiu com a infecção secundária. Não, isso aqui já iniciou como uma infecção, tá? E são causadas principalmente por Staphylococcus e Streptococcus, tá? Mais de 99% das vezes. Ou é Staphylo ou é Strepto, tá? E acomete todas as faixas etárias, tanto adultos como crianças. E o que ele aborda mais de principal nesse artigo? Não é só uma revisão simples. Ele aborda nesse artigo, principalmente, que nos últimos anos há relatos frequentes de resistência bacteriana aos antibióticos que são prescritos no dia a dia. Por isso que muitas vezes essas infecções são tratadas de forma prolongada, de forma errada, e o paciente fica lá com a infecção prolongada e sem o tratamento correto, tá? E o que esse artigo nos traz, tá? Ele abordou muito essa questão dessas duas bactérias, né, que são as bactérias que causam as infecções mais frequentes, 99%. Falou principalmente do Staphylococcus. Staphylococcus, vocês têm que saber sobre o Staphylococcus. É o que mais acomete a pele do ser humano, tá? Então, para vocês entenderem, o Staphylococcus é uma bactéria, aqui eu errei, é 1880, foi descoberto em 1880, viu? Foi um erro de digitação aqui. E 20% da população tem essa bactéria permanentemente no seu organismo, tá? Não causando doença, é uma bactéria oportunista. Ela vai causar doença só se ela tiver uma brecha, tiver uma porta de entrada para causar infecção ou se aproveitar de alguma imunossupressão, tá? Essa bactéria foi estudada por muitos anos e foi observado, com o passar do tempo, que essa bactéria sofreu mutações. Então, começaram a criar novos termos. O termo MSSA, tá? Que é o Staphylococcus aureus sensível à meticilina, que é o comum do dia a dia que a gente trata, tá? E foi visto que essa bactéria sofreu mutação e começou a ficar resistente a alguns antibióticos. E foi criado o termo Staphylococcus aureus resistente à meticilina em 1960. E essa bactéria, com essas mutações, foi sofrendo novas mutações e cepas diferentes. Então, criaram 2 novos termos. Então, existe agora o Staphylococcus
resistente à meticilina hospitalar e existe esse Staphylococcus resistente à meticilina da comunidade já. Então, está no nosso meio, já na comunidade, e deixou de ser uma mutação só hospitalar. Isso foi a partir de 2000 que começaram a falar dessa bactéria. Tá? Então, destrinchen bem esses termos, porque é o que vai conduzir nossos tratamentos a partir de agora. Tá? Então, o estáfilo não é aquele estáfilo de sempre, não. O estáfilo já é um estáfilo bastante mutante. E nesse artigo também, ele fala um pouco do estrepto, só que o estrepto não houve mudanças. É o mesmo estrepto de sempre, que não é uma bactéria comum da pele. É uma bactéria mais comum da orofaringe, e só 1% das pessoas apresenta ele na pele normal. Então, é diferente do estáfilo. O estáfilo faz parte da flora normal da pele. Até 20% das pessoas têm. Isso constantemente. Já o estrepto, não. É uma bactéria mais comum na orofaringe, e quando atinge a pele, causa infecções. E vamos abordar a primeira doença em si, bacteriana, tá? É a mais simples, é a de mais fácil tratamento, e vocês vão ver muito, principalmente no atendimento de crianças, tá? Então, é uma infecção cutânea superficial, muito comum, então você vai atender muitas crianças com isso, muitas crianças mesmo, e alguns idosos desleixados ou imunocomprometidos, tá? E pode ser causado tanto pelo estrepto como pelo estáfilo. Então, é a infecção cutânea mais superficial que existe. Sendo mais superficial, é de mais fácil o tratamento, tá? Preferencialmente, segundo esse artigo de 2014, ele acomete mais crianças, na faixa etária de 2 a 5 anos, mas, como eu disse, pode também atingir os adultos. Dividido clinicamente em 2 tipos, o impetigo bolhoso, tá? Esse é mais raro, você não vai ver tanto, e é mais comum em faixas etárias menores, principalmente lactantes, certo? Até 1 ano de idade, 2 anos de idade, você vai ver, e esse é mais comum ser causado por Staphylococcus aureus. E o tipo mais comum, que você vai ver mais no dia a dia do posto de saúde, chama não bolhoso, mas você pode também tratar como crostoso. Alguns livros trazem ele como impetigo crostoso, que forma essas crostas na pele. E esse é mais causado pelo Streptococcus, mais do que o estáfilo, mas pode ser causado pelo estáfilo também, tá? E aqui pega uma faixa etária maior, mas crianças já escolares, e o início do contágio sempre é na região periorificial, principalmente nariz e boca. Aí você fala, por que na região periorificial? Que foi comprovado em vários estudos que a maior quantidade de colônias de Staphylococcus está nas narinas e nas áreas flexurais, axilas, virilhas, períneo, abaixo das mamas. Então, são as regiões que mais a bactéria gosta de ficar lá, vivendo sem causar doença. E ela é oportunista, se tiver alguma brecha, ela causa infecção na nossa pele. Tá? E assim, vocês vão ver que em toda infecção eu vou abordar muito o agente etiológico, porque a gente aprender a tratar esses agentes etiológicos. Uma doença simples, com certeza vocês já viram em posto de saúde, vocês sabem identificar ela facilmente, só que infelizmente vocês não sabem tratar. Não é zombando de vocês, não. É o que chega pra gente, e vocês vão ver muito nos ambulatórios comigo, que chega com tratamento errôneo, tá? Então, primeiras medidas que vocês também não pedem para o paciente fazer, remoção das crostas. Lavar bem com água e sabão. Não sei o que, as pessoas acham, mas geralmente eu recebo o paciente me passa que foi orientado para não mexer nas crostas, não tirar a casquinha, o que pode piorar a infecção. É totalmente o contrário. Você tem que limpar, esfregar muito sabão e remover todas essas crostas, tá? Porque a bactéria fica por baixo dessas crostas. Então, fica mais fácil eliminar essas bactérias. Então, a partir de agora, vocês aprendam a induzir o paciente a retirar essas casquinhas e fazer a lavagem bem feita com sabão, tá? E entrar com os antibióticos. Casos leves, poucas lesões, só precisa antibiótico tópico. Casos mais disseminados,
antibiótico sistêmico, antibiótico oral. E aqui eu trouxe para vocês quais são os antibióticos tópicos que você deve usar, tá? Só trouxe 3. Então, só tem 3, só decora esses 3. Não precisa saber de mais nenhum. Mupirocina, ácido fusídico e bacitracina. Mas sempre tenha em mente mais a mupirocina. Baixo custo, uma bisnaga de mupirocina é em média de R$15, R$20. Só existe em pomada, não existe ela em creme, só em pomada. E altamente eficiente. Ácido fusídico, outro antibiótico muito bom, só que ele custa maior, em média R$60. Então, deixo só para alguns casos específicos. E a bacitracina, isolada, não é bom, tá? Mas, em últimos casos, por que eu botei bacitracina aqui? Porque geralmente é o que vocês têm no posto de saúde, mas é bem menos eficaz do que o ácido fusídico e a mupirocina. E antibiótico sistêmico, mais eficaz, oxacilina, tá? 250 mg, 4 vezes ao dia, 5 a 7 dias, mais que o suficiente, tá? Mas, como falei, em casos mais intensos e mais disseminados. Vocês já estão olhando, né? E vê, eita, o professor botou um antibiótico diferente aí. Não pensei nisso, não. Pensei em amoxicilina, pensei em cefalexina, pensei em azitromicina e eu trago outro antibiótico aqui. E tudo tem uma explicação, vou explicar para vocês por quê. Tá? Azitromicina como segunda opção, tá? Via oral, mas primeira opção, oxaciclina. E vocês devem estar me perguntando, o professor botou 3 opções de antibiótico e o que eu mais uso, a neomicina, por que não está na lista dele? Estranho, né? Porque assim, neomicina é 90% das prescrições de vocês. Vocês que eu falo que vocês ajudam o atendimento lá no posto de saúde e 90% da prescrição tem a neomicina, tá? E por que eu não coloquei? Simples, porque não presta, porque não tem eficácia nenhuma, principalmente isolada. Ela ganha um pouquinho de eficácia quando está associada à bacitracina, tá? Mas ela, isolada, eficácia baixíssima, contra estáfilo, contra estrepto, tá? Então, pelo amor de Deus, esqueçam neomicina, esqueçam troquiene, esqueçam quadriderme, essas besteiras que, além de tudo, vai estar misturado com antifúngico, com antibiótico, com corticoide. Então, assim, chutar, vou passar isso aqui, que eu não sei o que vai resolver. Não vai resolver, só vai fazer merda e vai chegar para mim e eu vou ter que resolver. E é o que acontece no dia a dia. Então, esqueçam a neomicina. Professor, mas o senhor tá doido, nunca ouvi falar disso. Então, assim, eu nunca me baseio só na minha experiência pessoal. Eu sempre me baseio na literatura, tá? Já vi outros artigos e consegui esse artigo aqui hoje. Estava estudando, de 2016, tá? Esse artigo fala da neomicina e os isolados, a mupirocina e eles associados. Só para vocês entenderem mais ou menos esse estudo aqui, para tentar comprovar o que eu estou falando. O estudo fala da efetividade sobre estafilococcus, tá? Então, se você pegar aqui, a mupirocina pura tem uma eficácia, a neomicina pura, uma eficácia bem menor, e os dois associados melhora bastante a eficácia, tá? Se você pegar os antibióticos aqui tópicos que não tem aqui no Brasil, como vancomicina, você vê que é parecido com a mupirocina. Se você pegar aqui eritromicina tópica, já um pouco abaixo, e sempre essa associação você vai ver melhor resultado. Então vocês veem que a neomicina que tanto vocês gostam, a eficácia é ridícula contra o estafilococcus, tá? Então, como eu falo, eu percebo isso no dia a dia. Mas assim, percebendo no dia a dia, o que é que eu fiz? Vou atrás. Será que eu estou equivocado? Não, vou atrás saber o que é que está acontecendo. Quando eu procurei alguns artigos, vi que realmente a neomicina isolada não tem uma eficácia boa contra infecções cutâneas da pele, tá?
Ah, mas eu passo quadriderme e melhora. Melhora porque você está imunossuprimindo, está ativando a inflamação, que tem um corticoide de alta potência. Aí tem aquela melhorada fake, né? Porque desinflama um pouco a lesão. Aí quando o paciente para, a bactéria vai se reproduzir de novo e a infecção vem pior. Então, bote na cabeça, é uma melhorada fake, totalmente fake. Viu? Ah, melhorou, tá bom. Aí o paciente vai lá, nem volta para você, porque vai dizer, ah, que o doutor passou uma pomada, no começo foi boa, mas quando eu parei, a infecção voltou com tudo. Procurou outra, vai procurar um especialista. É isso que eu estou tentando alertar vocês, para vocês resolverem no posto de saúde, não precisar chegar no especialista. Tá? Então, qual a primeira lição? Impetigo, é uma doença simples, faça o tratamento, só fazer o tratamento correto. Muitas vezes, uma mupirocina pura resolve. Tá? Qual é o outro erro que vocês também cometem? Não chega a ser erro, mas falta de orientação. Usar a pomada, a mupirocina, só nas feridas. Tá? Como eu falei para vocês, o estáfilo está em vários locais do corpo, principalmente nesses locais flexurais e orifícios. Então você vai orientar, ó, mãe, passe no seu filho a pomada, tanto nas feridas e em todos os cantinhos e orifícios do corpo. Onde tiver buraco, vai botando, viu? Dentro do nariz, atrás da orelha, axila, no umbigo, lá embaixo, vai besuntando o cidadão lá. Igual aqueles besuntados lá das Olimpíadas. Vai besuntando com mupirocina, que resolve, tá? E mantenha essa mupirocina por um mês. Aí você consegue combater toda a colônia de estafilococcus que está naquela criança ou naquele adulto e a infecção não retorna. Então você consegue tratar sem precisar usar um antibiótico sistêmico, por exemplo, tá? Então, essas duas lições que eu trago para vocês do impetigo. O antibiótico correto e a maneira correta de aplicar, tá? Então, bote lá na receita. Aplicar em todos, nas feridas, nas lesões e em todos os cantos e orifícios do corpo. Aí, o que é orifício, doutor? Os buracos. Quando tiver buraco, você vai botando, tá? É simples, simples e direto. Outra doença muito comum, que vocês vão ter acesso muito no posto de saúde, né? E com certeza você já orientou alguém da família. Ah, você é estudante de medicina? Ah, eu estou cheio de furúnculo, o que é que eu faço? Tá? E muitas vezes o tratamento do furúnculo também é equivocado, tá? Então, o furúnculo, uma definição simples, né? É uma foliculite profunda, tá? É um nódulo, um abscesso, uma foliculite que se aprofundou e começa a formar aquele que vocês chamam de carnegão, aquela coleção de pus interna, tá? Tem essa vermelhidão em volta dele, então o processo inflamatório é muito grande e na maioria das vezes é causado por estafilococcus também. Tá vendo que não sai dessas bactérias, tá? E ele tem vários estágios, né? Naquele início a gente fala que ainda não surgiu o carnegão, né? De uma maneira leiga. Ah, ainda tá duro, não tem como espremer. E realmente não tem como, não precisa mexer, não precisa estar manipulando no início. Você vai falar para o paciente, ó, você vai usando compressa morna até amolecer e a maioria das vezes a drenagem do pus é espontânea, não precisa nem você estar espremendo a lesão ou abrir, nem fazer o que chama de drenagem, né? Drenagem da lesão, que já tem um orifício de saída. Então, é importante, a drenagem do pus mas deixa ela acontecer naturalmente. Não vá no primeiro dia querer espremer, vai no primeiro dia querer manipular, porque ainda não tem a formação do pus completa, tá? E geralmente ela cura sem deixar cicatrizes. E quando há vários furúnculos combinados, né? Como naquela questão que eu mostrei no começo da aula para vocês, então vários furúnculos coalescentes, né? Aglomerados, a gente chama de carbúnculo ou antrais. E geralmente acontece em algumas partes específicas do corpo, né? Pescoço, ombro, nas costas ou nas coxas, tá? E é um pouco mais profunda e mais grave, né? Entre aspas, né? Porque não chega a ser grave, mas pode causar bacteremia.
E, como é uma infecção mais profunda, geralmente ela deixa cicatrizes, diferente do furúnculo, tá? Então, o que seria um carbúnculo ou antraz? Uma coleção, né, de furúnculos no mesmo local. Tem que ser no mesmo local. Então, são várias lesões no mesmo local e pode ter em locais diferentes também, mas esse acúmulo, essa coalescência é que a gente chama de carbúnculo. E também causada por Staphylococcus aureus. E como é que a gente faz esse tratamento dos furúnculos ou carbúnculos, né? Que é o tema daquela primeira questão que eu mostrei para vocês. Tá? Então, se essa lesão não drenar espontaneamente, você vai fazer uma pequena incisão e drenar esse pus. E sempre, nesse caso, entrar com antibiótico sistêmico. Diferente do impetigo, que só, às vezes só o tópico resolveria, aqui não. Aqui tem que entrar com antibiótico sistêmico. Uma opção boa, dicloxacilina, 10 dias, tá? Outra opção boa, amoxicilina coagulonato ou alguns macrolídeos. Bem simples, nada do outro mundo, tá? E se tiver lesões generalizadas, fazer o mesmo esquema do impetigo. Tratar com uma pomada de antibiótico, mupirocina, todos os cantos e orifícios do corpo, tá? Então veja, estou mostrando para vocês qual é o antibiótico mais eficiente e que a literatura traz para a gente no dia de hoje, tá? Aprendam isso, tá? Tire aquele negócio da sua cabeça, que vocês só têm um antibiótico na cabeça para a pele. Vou nem falar o nome agora para não estragar a questão, tá? Mas vocês só têm um antibiótico na cabeça quando é o tratamento de pele. Ah, é infecção na pele, é um impetigo, toma esse antibiótico aqui. Não sei que danada acontece com vocês, mas vocês só têm um antibiótico na cabeça. E outra opção, cefalexina, 4 vezes ao dia por 10 dias, tá? Então, voltamos à primeira questão, lá, que eu pedi para vocês responderem. Como eu não tenho acesso aqui ao chat... Essa... Quer saber as respostas agora? Isso, a maioria das respostas. Pronto. A maioria das respostas foi letra A, certo? Uma pessoa ainda colocou letra D, se o senhor puder responder por que não seria. Tá. 2 pessoas colocaram, na verdade, letra D. Tá ótimo. A maioria botou letra A, né? A maioria colocou letra A. Tá bom. Tá. Eu vou explicar agora a resposta certa e por que a maioria errou, tá? Esse estudo aqui é altamente recente. Foi lançado há um ano, foi publicado em junho de 2020, tá? Fala de infecções cutâneas bacterianas graves e infecções comuns também, tá? Falando sobre as bactérias, sobre os antibióticos usados hoje em dia, tá? E ele aborda principalmente a questão dessas infecções causadas por estafilococcus, furúnculos, abscessos, carbúnculos, erisipela, principalmente essas mais comuns do dia a dia também, tá? E o que é que esse estudo nos trouxe, tá? Que nessas lesões, o estafilococcus foi isolado em até 75% das vezes. 60 a 75% das vezes. E desses, o resto foi estrepto. A maioria das vezes, os 25% restantes foi estrepto e, em alguns casos, pseudomonas, mas bem mais raro. E desses estáfilos que foram isolados de todos esses pacientes, 50 a 70% eram resistentes à meticilina. Então, a grande maioria. Veja um estudo recente, tá? E esse danadinho, né, desse Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o comunitário, né, botei nem um hospitalar, botei o comunitário, que é o que está no dia a dia da gente, do atendimento da população. Ele é resistente aos antibióticos beta-lactâmicos, penicilinas, e é resistente a todas as cefalosporinas de primeira e quarta gerações. Todas. Então, não adianta usar cefalexina, cefaloxina, cefadroxila, cefodiabo, não adianta usar nenhum desses. Todos eles, o Staphylococcus está apresentando resistência, tá? Então, isso é o que tem de mais atual para vocês.
Então, qual seria agora o tratamento que vocês vão fazer a partir de agora nesses pacientes com infecção que vocês desconfiam, que vocês estão cientes que é causada por Staphylococcus? Sulfa, primeira opção. Clindamicina, segunda opção. Ok, em casos complicados, vancomicina, mas aqui é a exceção. Então, essa questão foi feita muito baseada nesse estudo. É atualizadíssima. E se você for para pensar, para você não errar também, que tem um safo, né, que ele vai ser mala. Por que eu botaria cefalexina se tem cefaclor, que é de segunda geração? Então, ele botou dois antibióticos da mesma classe. E outra coisa, ele botou a cefalexina na letra A, que ele quer que eu vá lá e pá, já boto na letra A. Vou nem ler o resto. Eu passo cefalexina para todo mundo, pá, cefalexina, vou lá, me dei bem, se dei bem. Mas a resposta certa, sulfa. A velhinha sulfa, que vocês esquecem, antibiótico antiguíssimo, né, um bacteriostático, que hoje é preconizado para tratamento de quase todas as infecções bacterianas da pele, tá? E no meu dia a dia, eu observo isso mesmo. Chega o paciente, doutor, faz 2 meses que está sendo furúnculo em mim. Fui no postinho, o doutor passou cefalexina, já tomei 10 cachetes. Não aguento mais tomar esse danado. E não ficou bom. Os furúnculos não somem, tá? O que é que eu posso fazer? Aí você me pergunta, mas professor, você botou ali atrás que pode ser tratado cefalexina. Pode. Pode ser que você pegue um estáfilo não resistente à meticilina. Pode ser que você pegue um estrepto. Aí vai ficar bom. Mas como vocês estão vendo, 70% já são resistentes. Então, ufa, Bactrim, barato, acessível, tem no postinho. Esqueçam cefalexina, pelo amor de Deus. Não funciona mais. Funciona em 20% dos pacientes. Mas vocês vão ver quando me acompanhar no Frei Damião, que vai chegar muitos casos de uma infecção relativamente simples de tratar, relativamente simples de dar o diagnóstico, só está sendo mal conduzida. Então, a questão sulfa e metropim. Parabéns aos dois que acertaram. Não sei se foi na chutada, mas estão certíssimos. Tá? E, para a gente finalizar o nosso curso, vamos falar de uma doença também muito comum, vocês pegam muito no dia a dia e que também muitas vezes não, 90% das vezes é mal conduzida, viu? Porque nessa danadinha também vocês empurram cefalexina no cidadão. Ou cefalexina para todo lado, viu? É a dipirona dos antibióticos. Cefalexina para todo mundo. Então, Professor, oi? tem 2 perguntas aqui e o senhor quer responder logo ou quer deixar para o final? Não posso responder, né? Tá aqui à disposição de vocês. Desneide perguntou se a neomicina vai mascarar a bactéria. Acho que foi no impetigo que ela perguntou. Vai, porque vai causar vai diminuir um pouco a inflamação, né? Vai diminuir um pouco a colônia de bactéria. Ela não vai ser 0% efetiva. Ela vai ter uma eficácia, mas uma eficácia pobre. Por isso que as infecções vão ser persistentes. Porque você nunca consegue combater 100% as bactérias. Então, como eu falo, dá aquela melhora fake. Você acha que melhorou, mas muitas vezes essa melhora fake não é só da neomicina, porque vocês têm mania de passar essas pomadas combinadas, né? Neomicina com betametasona, com cetoconazol. E esse efeito anti-inflamatório da cetoconazol e da betametasona mascara também a lesão, tá? Mas não consegue eliminar as colônias de bactéria. Tranquilo? Outra pergunta aqui. Risolene perguntou, professor, para impetigo não seria doxiciclina? Não, no artigo que eu vi hoje é doxaciclina. Que nomezinho difícil. Doxaciclina. Isso. Dicoxaciclina, isso.
Viu? As tetraciclinas, a doxiciclina, ela não é boa para estáfilo, não, nem para estrepto. Ela é boa para o Propionium bacterium acnes, para acne, que é outra bactéria, tá? Então, não é doxiciclina, não. Certo. Então, a doxiciclina eu uso muito, na acne, ok? Tá bom, pessoal, se vocês tiverem mais alguma dúvida, só é falar no chat, viu? Que a gente vai respondendo aqui. Eu uso muito na acne, ó, doxiciclina, limeciclina, tetraciclina, minociclina, que são as tetraciclinas. E elas não são eficazes contra o Staphylococcus, só contra o Propionium bacterium acnes. Então, falando mais da erisipela, né? É uma doença que vocês vão se abordar muito, e é muito difícil essa abordagem, porque geralmente o antibiótico que é prescrito é um antibiótico errado, tá? Então, o que seria a erisipela? Essa é a infecção do subcutâneo, né? É uma celulite superficial. Celulite é a inflamação do tecido adiposo, tá? Quando é mais superficial, é erisipela. Quando é mais profunda, é a celulite propriamente dita. E acompanhado o quê? De muita dor, edema, vermelhidão, tá? Então, acomete a derme e o tecido celular subcutâneo. E como já é uma infecção mais profunda, sintomas sistêmicos, febre, cefaleia, dores articulares, tá? Então, vocês vão ver muito isso, principalmente em pacientes idosos e também pacientes com problemas de circulação, né? Diabéticos, com insuficiência vascular periférica, tá? Localização mais frequente, 75% membros inferiores. O resto, membros superiores e face, mas até 75% membros inferiores, tá? Então, é aquela vermelhidão, né? Aquela placa vermelha, bem inchada, bem edemaciada, né? Fácil o diagnóstico. Se você vê uma celulite, uma erisipela, você nunca mais vai esquecer na vida. Aquela perna inchada e vermelha, você toca, tá bem quente, né? Sinais logísticos, bem quente mesmo, tá? Em alguns casos, pode formar bolhas, que a gente chama de erisipela bolhosa, mas não é o mais comum, tá? O mais comum é ela não ter bolha. E vai dar adenopatia regional. Você vai, por exemplo, palpar os linfonodos da virilha, vão estar bem inflamados. Então, locais mais acometidos, né? Membros inferiores, principalmente, membros superiores e face, tá? Já vi muitos casos dos moleques lá, querer espremer uma espinha, vai cutucando, cutucando, não consegue espremer, causa uma erisipela facial. E muito comum em idosos que têm dificuldade de deambular, que tem os pés rachados, tem muita frieira. Por que eu falo pés rachados e frieira? Porque para essa bactéria penetrar aqui no subcutâneo, na derme, na hipoderme, ela tem que ter uma porta de entrada. Ela não vai, tipo, se teletransportar, não. Ela vai lá e tem que entrar para algum canto, né? Então, geralmente, em 70% das vezes, a porta de entrada tinha interdigital, aquelas pé de atleta, né? Aquelas fieiras entre os dedos. Outras portas de entrada, micose nas unhas, e a unha fica desprotegida e a bactéria penetra. Rachadura nos pés, uma porta de entrada muito comum, e também em úlceras varicosas. Então, paciente com úlcera nas pernas, úlceras varicosas, uma porta de entrada muito importante. Mas a maioria das vezes, o paciente negligencia, porque não quer tratar ou porque acha que é besteira, é causada pelas frieiras, esse pé de atleta, as frieiras entre os dedos dos pés. É a porta de entrada para bactérias. Tá? Então, como eu falei aqui, me adiantei, né? Tem essa porta de entrada para a bactéria, né? Então, picada de inseto também é alguma ferida, arranhou a perna, evoluiu com a vesícula. A bactéria penetrou naquele arranhão, acidente de moto, por exemplo, e unhas. Fui na manicure e ela tirou lá uma picanha da minha unha. Aí, infeccionou. Pode evoluir com a erisipela, tá? Então, tem sempre essa história da porta de entrada. Ela vai lá, começa a penetrar na pele e vai subindo, que a gente vai falando, né? Submergindo, né? Vai ascendendo na sua perna, no seu braço e causando infecção. A bactéria principal
Streptococcus. Então, nas outras doenças eu falei muito de estáfilo, né? Aqui a bactéria principal é o Streptococcus, mas pode ser também para o estáfilo, mas o principal é o Streptococcus. E elas recorrem em até 30% das vezes, 29, 20 e poucos por cento. E essa recorrência também que vocês falham muito no tratamento. Então, se tratam uma crise de erisipela e esquecem de orientar o paciente e fazer o tratamento de manutenção, o tratamento preventivo para essa erisipela não voltar. Então, a erisipela, não é possível que vocês olhem para isso aqui e não saibam qual é a erisipela. Pelo amor de Deus, tá? É muito, muito fácil o diagnóstico. E se for essas erisipelas de recorrentes, pode dar esse linfedema que a gente chama elefantíase nostra, né? Vocês podem ver, às vezes, em muitos pacientes obesos, né, porque eles gordão, que tem a erisipela de repetição, que não andam, não conseguem deambular muito. É muito comum vocês verem essa elefantíase nostra, né, que é essa recorrência da erisipela. E aqui tem que fazer profilaxia pro resto da vida, senão vai ficar indo e voltando a erisipela. Tratamento. Então, hoje o foco é tratamento antibiótico. Então, preste atenção no tratamento, tá? Analgesia, né? Tratar a febre, a inflamação local. E o tratamento de escolha, penicilina, procaína, injetável, intramuscular. É isso aqui o tratamento preconizado em todos os artigos, em todos os livros. Então, parem de prescrever cefalexina para erisipela. Parem de prescrever cefalexina. Ah, não faço isso, não faz. Faz que eu pego. Chega no ambulatório, doutor, tá tomando cefalexina, tá tomando cefalexina. Aqui também, alguns antibióticos orais não funcionam. A primeira escolha, penicilina, procaína, intramuscular. 12 em 12 horas, etc. Ah, vai doer. Ah, fazer o quê, né? Tem que fazer, tá? E, após a cura, profilaxia, penicilina bezatina, a cada 3 a 4 semanas, né? O pessoal fala em 28 dias, mas como você sabe que a meia-vida da penicilina bezatina é 21 dias, o ideal é de 3 em 3 semanas, 21 em 21 dias. Mas, até por questão de facilidade, né? Você fala, não, toma uma por mês, já ajuda. Melhor do que não tomar nada, tá? Mas tem que ser feita essa profilaxia, porque senão vai ter a recorrência, como eu falei, em até 30% dos casos. Pacientes que não podem fazer penicilina, uma opção é a clindamicina, mas só para pacientes que não podem fazer penicilina. Caso o paciente se interne, né? Ah, vou fazer um tratamento hospitalar. Paciente idoso, está com sintomas sistêmicos, está com bacteremia, pode evoluir para sepse. Você vai internar e fazer penicilina cristalina endovenosa, tá? A procaína, essa daqui, é no tratamento do ambulatório, tratamento do PSF. A cristalina é o paciente que está internado. E, para finalizar, celulite, né? Que é diferente da erisipela. Diferente assim, você quase não consegue diferenciar. Mas aqui é mais para o Staphylococcus, tá? Mas se você vê uma perna inchada na sua frente, às vezes você não consegue distinguir uma erisipela de uma celulite. Até eu, às vezes, não consigo, tá? Como o tratamento é parecido, trata como se fosse uma doença só, tá? E é uma infecção mais profunda, né? Principalmente na hipoderme. A diferença principal é que ela não tem limites definidos, mas na prática você não consegue perceber isso, tá? Eu a considero às vezes como uma doença só. Essa é apenas uma infecção mais profunda. E o que é que pode complicar com ela? Pode acontecer também necrose, né? Pode ser úlceras, feridas, evoluir para uma fasciite, né? Aí a bronca é mais grande, né? Aí o buraco é mais embaixo. Mas basicamente é muito parecida com a erisipela, só que com outro agente etiológico. Aqui os livros trazem, ó, dá para diferenciar, ó, tem uma fotozinha aqui. Se desse para diferenciar, eles botavam foto mesmo real, não faziam desenho, né? Mas tá aqui o desenho que eles botam, então acredita que é real, vá. Mas é fake. É tudo igual, quase tudo igual. Dizem que a celulite você não consegue ver limites, na erisipela consegue ver, mas isso é balela. É tudo muito parecido. Ó. Então você olha para cá, ah, é uma celulite, é uma erisipela.
Se você botar os dois, eu vou considerar os dois, porque, para mim, não dá para perceber. Será que é mais profundo? Será que é mais superficial? Não dá. Se você for parar para ver aqui, dá para ver os limites aqui. Então, será que é uma erisipela? Então, isso é besteira. Coloque as duas no mesmo nicho, na mesma doença. Erisipela e celulite. E como é que a gente vai fazer esse tratamento? Tá? Se for fazer esse tratamento empírico, se for fazer esse tratamento sem saber qual é a droga, tá? Como aqui é mais estáfilo, né? Como a erisipela, teoricamente, é mais estrepto, então aqui o tratamento seria, teoricamente, um pouco diferente, porque aqui você está pensando em estáfilo. Se for empírico, você não sabe qual é a bactéria, você vai pensar no estáfilo resistente à meticilina. Então, você vai fazer clindamicina, doxiciclina e a sulfazinha, ó, apareceu aqui de novo a sulfa, ó. Aí, se você souber a bactéria, vou colher uma cultura, tem um pus lá saindo, veio o estrepto, veio o Staphylococcus aureus sensível à meticilina. Então, você pode fazer a cefalexina. Aqui vai funcionar, porque a cefalexina é boa para estrepto, tá? E pode fazer venoso também, mas é difícil diferenciar as duas. Eu considero um tratamento só, pode entrar com penicilina mesmo, que vai dar certo. Tá? Aqui, só mostrando para vocês como esses tratamentos funcionam, tá? Quando ele for bem abordado, eles funcionam. Esse artigo aqui eu peguei, apesar dele ser um pouco antigo, acho que é de 2002, não, 98, é de 98, tá? Eu peguei ele porque é uma casuística muito alta, tá? Então, ele observou 284 casos de pacientes hospitalares tratados com erisipela, tá? Então, tudo dentro do padrão, a idade média de 54 anos, todos, para você ver como é frequente em membros inferiores, todos são em membros inferiores, tá? Então, a grande maioria, você vai ver erisipela e celulite nos membros inferiores, tá? E 25% dos casos, como na literatura fala, já teve outro episódio de erisipela, então tá tendo erisipela de repetição, tá? E, ó, dos fatores predisponentes, ó, obesidade, diabetes, então é o mesmo padrão, tá? E só precisou ser internados 8% dos casos. Então, se for bem manejado, não precisa de internação. Se você fizer um manejo bem feito no posto de saúde, não vai necessitar desse paciente ser internado, tá? E nesse estudo mostrou o quê? Que desses pacientes, 83 foi tratado com penicilina benzatina ou cristalina, com bons resultados, e só alguns tratados com eritromicina, porque tinham alergia a penicilinas, tá? E todos com resultado satisfatório. E nesse estudo também mostrou que metade dos pacientes, 45%, foi associado também uma medicação para melhorar a drenagem linfática, melhorar a circulação linfática, a diosmina, tá? Então, também quando vocês forem atender esses pacientes, como adjuvante, eu sempre passe a diosmina para o paciente. Perivasc, diosmin, tem outro nome lá que eu não lembro. Então, é um bom adjuvante para combinar com o tratamento do antibiótico, tá? Outro estudo aqui, menor, lá de São Paulo, mais recente, esse aqui é de 2008, 35 pacientes. Por que eu trouxe esse estudo aqui para vocês? Porque esse estudo mostrou que os pacientes foram tratados todos com penicilina cristalina, se fosse internado, ou procaína, e houve 97% de cura com esse tratamento proposto. Não vou trazer o estudo aqui todo para vocês não, que fica muito cansativo, tá? Mas eu vi uns 10 artigos, botei só os principais aqui para vocês, e se for conduzido da forma correta, o sucesso do tratamento é gigante. Então, o que falta é a boa condução desses pacientes, passar o antibiótico correto, tá? E para terminar essa aula, né, quase na hora certinha, dava 50 minutos, passei 3 minutos, o que é que eu posso trazer de conclusão para vocês? O que é que eu trouxe essa aula para vocês? O que é que vocês podem aprender com essa aula? Que o manejo das infecções bacterianas da pele é difícil ou é apenas porque não aplicamos as condutas que a literatura traz?
Lembrando, isso aqui não é conduta minha, é conduta da literatura que eu aplico, né? Mas não foi eu que inventei. É o que está nos artigos, e artigos atualizadíssimos, viu? Não tem nada aqui de 50 anos atrás, não. Eu tô ficando velho, mas tô atualizadinho, não se preocupem, não. Então, vocês têm que, primeiro, fazer um diagnóstico, ter um olho clínico bom, que para essas lesões bacterianas não é difícil. Dermato eu sei que é difícil, até eu, às vezes, como bola, banando com algumas doenças raras, mas, particularmente, as bacterianas não são difíceis. Impetigo, furúnculo, erisipela, ectima, são lesões relativamente simples. Vocês sabem fazer o diagnóstico facilmente, tá? Então, fez o diagnóstico bem feito, use o tratamento protocolar, o que é indicado pelos livros. Só isso aqui é igual a sucesso. Não tem nenhuma dúvida aqui. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não sei se ficou confuso ou pesado, mas eu tentei abordar da maneira mais simples e atualizada o manejo dessas infecções, porque pelo que eu observo no dia a dia, elas são muito mal conduzidas. Eu queria ajudar vocês, a partir de agora, a conduzir da maneira mais correta essas infecções simples, que é o dia a dia do PSF, dos postos de saúde e dos pronto-socorros da vida aí, tá? Obrigado, então, pela oportunidade e estou aberto a tirar dúvidas. Professor, tem duas dúvidas aqui. A primeira dúvida é de Laura Rolim. Professor, boa noite. A penicilina benzatina também pode ser usada no tratamento ou apenas na profilaxia? Alguns livros trazem como tratamento. Eu não gosto. Eu prefiro uma de ação diária, de ação mais aguda, como a cloroquina, se for internada a cristalina, tá? E alguns outros antibióticos orais de amplo espectro. Você pode fazer uma levofloxacina, que tem um amplo espectro, combinado com a clindamicina, também ajudaria, tá? Tá, o paciente não quer ser furado. Existem outras opções alternativas, mas os livros, todos eles, 100% dos artigos dos livros, trazem como primeira opção penicilina procaína ou cristalina. Primeira Certo. opção. Tá? Tem outra pergunta aqui, de Rosiana Dantas. A profilaxia da erisipela deve ser feita por quanto tempo? Eu faço por 1 ano, mas depende da recorrência do paciente. O que é que a literatura traz às vezes? É 1 ano sem recorrência. Então você faz 1 ano de Bertacil. Nesse 1 ano, ele não teve nenhum episódio, aí você para. Mas se ele ter um episódio, mesmo fazendo uso da penicilina benzatina, aí você trata, troca o antibiótico, faz um tratamento com a penicilina cloroquina e volta mais 12 meses da benzatina, tá? Mas é mais ou menos 12 meses de benzetacil sem episódios agudos de erisipela. Certo. Vitor Maia está perguntando. No caso da sulfa, usa por 7 dias ou aumenta o tempo por ser infecção de pele? Não, 7 a 10 dias é mais que o suficiente. 7 a 10 dias. Nunca vai ser uma ciência exata, né? Nunca vai ser uma ciência exata, mas 7 a 10 dias é mais que o suficiente. Mas sempre é importante o retorno. O paciente retorna, vê se não tem mais lesão ativa e, importante, se tiver focos de estafilococcus, você mantém por 1 mês o antibiótico tópico, a mupirocina, né? Como eu falei, nos cantos e orifícios do corpo, mesmo não tendo lesão mais. Esse aí foi errado, era sulfa esse daí. Eu escrevi errado, era a mesma pergunta. Outra pergunta de Henrique Macetão. Professor, molusco infeccioso, o que você usa? É um molusco, é um contagioso, no caso. É um vírus. É um vírus, poxvírus. Aí você faria a curetagem. Não tem medicação sistêmica ou medicação tópica. Você tem que fazer a abordagem cirúrgica, né? Ou com curetagem, ou com ácido, né? Ou com bisturi elétrico. Mas é uma desgraça, né? Porque 90% do público é criança, 99% do público é criança, vai chorar, vai te encher o saco, vai gritar, vai dar um chute na sua cara. Então é bem chato, tratamento de molusco, viu? Mas é sempre com abordagem cirúrgica, ou curetagem, ou eletrocirurgia, ou criocirurgia,
não existe nem tratamento tópico, nem sistêmico. E aquela também que pediatra adora usar. Vou usar uma medicação para melhorar a imunidade. Isso é balela. Não existe medicação para melhorar a imunidade. É isso. Como é que é? Esqueci os nomes daquelas medicações que pediatra adora usar. Não adianta, viu? Tem que ser abordagem cirúrgica. Certo.